É uma pessoa bem complicada. Não é diferente dos crentes de hoje, né, amados? Tem muito crente complicado. Por quê? Porque Judas era um homem que estava em meio a uma comunidade como nós estamos aqui hoje. E quem era o seu líder principal? Jesus. Imagine, Jesus, o líder principal daquela igreja que estava começando a se formar. O princípio, né? Ali estava começando a formar o princípio da igreja do Senhor. E Jesus, o líder de Judas, andava carne e osso com Judas, lado a lado, conversando, dialogando, fazendo sinais, maravilhas. E já vimos o que aconteceu. Está muito alto, gente, esse microfone. E nós podemos ver o que aconteceu com Judas, com Jesus lado a lado com ele. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, Jesus não está do lado, mas Ele está dentro de nós. Amém? Amém? Amém. Ele está dentro da minha vida, dentro da sua vida. O Espírito dele mora, faz morada em mim, faz morada em você. Mas mesmo assim, o negócio ainda continua complicado. Porque tem gente que não quer entender. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer ser transformada. Tem gente que não quer glorificar a Deus, não quer honrar a Deus. Não quer que a sua vida seja algo que venha, sabe, trazer assim aquela coisa maravilhosa. Porque assim, uma pessoa, quando ela é cheia da vida de Deus, quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus, onde ela chega, ela causa impacto. Onde ela chega, alguma coisa acontece, porque Jesus, aonde ele vai, é maravilhoso. Quem não gosta de estar perto de Jesus? Quem não gosta de estar ali juntinho com Jesus? Eu sou representante dele. Você é representante dele. Então, se somos representante dele, aonde chegarmos, nós temos que causar bons fluidos, uma boa atmosfera espiritual. E Judas, o seu nome, o plano de Deus para Judas é maravilhoso, como para mim e para você. Amém? E Judas já começou a ser abençoado pelo seu nome. Porque o seu nome quer dizer louvor. Amém? Louvor. O nome de Judas quer dizer louvor. E o que é louvor? Louvor é a coisa mais maravilhosa que um crente pode prestar ao Senhor. Sim ou não? Louvor com a sua vida. Louvor com todas as suas atitudes. Então, Judas já veio com essa marca de ser um homem comissionado para louvar a Deus. Só que o que acontece? Vamos pensar aqui comigo. Eu estou grávida, não estou, brincadeira, já fiquei. Estou grávida. E uma criança, ela traz muita felicidade. Gente, me ajuda. Porque tem uns que estão cansadinhos demais. Responde pelo menos para você despertar em nome de Jesus, amém? Amém. Responde. Não tem como se errar, nós erramos junto aqui. Porque sabido aqui é o Espírito Santo. Todos nós estamos aprendendo com ele. Então, se eu estou grávida e eu tenho um bebê, eu vou ficar muito maravilhada com isso. Então, eu vou fazer planos. Oh, meu Deus, que coisa. Ai, que lindo. Vou passar a mão. Tudo bem, naquela época não tinha ultrassom, ok? Hoje já tem. Mas eu imagino naquela época a mãe e o pai de Judas já pensando: nossa, mas que nome? Nossa, não, está amarrado. Nossa, mas que nome vamos colocar no nosso filho? Esse filho tão esperado, que toda criança, ela é bem esperada. A não ser quando a pessoa não tem entendimento. Aí é um problema. Mas eu imagino que os pais dele aguardavam com muito carinho essa criança, porque o nome que foi colocado, naturalmente, essa criança era muito desejada. Então, como vamos colocar o nome dessa criança? Zezinho, o esposo, Edivaldo,
nasce Judas, com um nome abençoado. E o nosso Senhor Jesus começou a sua trajetória aqui nesta terra. Começou o momento dele já manifestar a glória de Deus. E o que Jesus faz? Jesus, ele vai orar, falar com Deus, escolher aqueles que iriam andar com ele. Olha, é tão lindo. Gente, eu quero que você pense um pouquinho agora comigo. Você pensa que você está aqui porque você quer? Você pensa que você veio aqui porque você é o Zezinho da cocada preta e você faz o que você quer? Ah, não, hoje eu quero ir na igreja. Ah, então eu vou. Ah, amanhã eu não vou. Não, você está aqui porque a Bíblia diz que é Ele que nos escolheu. Foi Ele que escolheu a mim, foi Ele que escolheu a você. Então, meu amor, você tem que entender que é um privilégio para você ser crente. É um privilégio para você ser chamado filho de Deus. Amém. Tem milhares, quantos bilhões aí? Era 6 bilhões e não sei quanto, não sei. Estava caindo já pelo globo terrestre, está caindo pelo globo terrestre as pessoas, mas o Senhor Jesus escolheu você em meio a todo esse povo. Escolheu a mim. Então, a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, Jesus podia fazer tudo sozinho, sim ou não? Porque Ele é Jesus, querido. Ele não precisa de mim, não precisa de você, não. É eu que preciso, é você que precisa. Então, Ele podia fazer tudo sozinho. Ele iniciou a sua obra, o seu caminhar sozinho. Mas Ele não ficou sozinho. Por quê? Porque a obra de Deus não é feita por uma só pessoa. O que eu gosto na obra de Deus é isso. Glaucio chega para mim, isso muito acontece comigo com Glaucio. Olha, tem uma pessoa ali assim, que eu falei de Jesus para ela, mas ó, eu chamo de nega. Nega, precisa assim entrar aí nesse mistério. Porque depois você vai vir de uma forma diferente. Falei, filha, pode trazer que é com nós. Traz. Ela vai lá, sobe o negócio e eu vou lá, continuo dando como é que é? Acendendo a chama do negócio. E nós vamos, quando vê a pessoa está uma benção, maravilha. Conjunto. Aí tem Mariana agora, tem Emerson, tem o irmão Marcos, a irmã, tem ali o irmão. Eu quero falar seu nome, irmão. O seu Belmiro, tem ali o irmão Belmiro, porque é isso, irmãos, nós somos um corpo. Amém. Tem uns que tem maior serventia que o outro, no bom sentido, assim, calma, mas todos têm valor. Amém. De repente tem um que tem um dom que é algo assim espetacular, que eu, na minha fraqueza, vou entender que você vai ser melhor usado naquilo do que eu. Então o que eu tenho que fazer? Chamar você. E o Senhor Jesus, Ele é completo. Ele não precisava. Está dando para entender? Amém. Amém. E o Senhor Jesus é completo. Mas Ele preferiu escolher 12 para andar com Ele. E um desses aí, tem um monte aí de história aí que contam, mas eu quero falar o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus diz a palavra que chamou Judas. Mas Judas veio. Até ali, eu acredito que ele estava bem, andando com Deus. Nossa, porque é muito bom, né? Imagina, você sai aí, entra numa casa, o Senhor Jesus chegou, aí ele está no inferno, te digo, Wesley, eu preciso ser crente. Everton, levanta e anda em nome de Jesus, meu filho. Estava com problema na perna, vai, meu filho, levanta e anda. Nossa, que lindo ele andou. Vem aqui, está com febre? Olha, eu te digo agora, em nome de Jesus, sai toda a febre, vai embora. Aí está lá endemoniado, sai, eu te odeio. Não, mas é muito gostoso andar com gente assim, sim ou não? É uma delícia. E Judas estava na caminhada com Jesus. E Jesus fazendo todas as bênçãos, todas as maravilhas. E ele ali caminhando. Só que o que acontece?
assim. O Senhor Jesus, quem puder, abra para mim lá em Lucas 6:12. Lucas 6:12. Posso ler? Amém. Para confirmar o que eu estou falando para você aqui. Naqueles dias subiu ao monte a fim de orar. E passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Quem eram eles? Simão, a quem chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Judas recebeu todas as oportunidades que milhares de santos ainda não tiveram. Vou te falar algumas das oportunidades que ele recebeu. Aprendeu ao lado dos mestres, formou-se na maior escola de teologia que já houve nesta terra, recebeu o grande privilégio de cuidar das finanças do Senhor, onde o Senhor Jesus era o verdadeiro líder, recebeu poder para executar a obra de Deus, pregou o Evangelho, expulsou demônios, curou enfermos e até ressuscitou mortos. Andou ao lado do Mestre. Sabe por quantos dias ele andou ao lado do Mestre? 1095 dias. É pouco ficar ao lado de uma pessoa 1095 dias. Uma pessoa que já é abençoada, você já vai extrair tanto. Você imagina ao lado de Jesus. Esses 1095 dias aqui, dá ali nos 3 anos que Jesus passou aqui fazendo a obra sobre esta terra. E estava ele no Sermão do Monte, onde Jesus nos ensina a termos uma vida com padrão moral e ético. Ali, aquele sermão da montanha ali Mateus 5 a seguir, ali, é um aprendizado para a vida de todo o ser que verdadeiramente quer ser crente, quer honrar a Deus, quer glorificar a Deus. E ele estava lá. Mas, porém, nada disso entrou em Judas. Nada disso edificou a vida dele. Nada disso fortaleceu a vida dele. Vejamos toda a oportunidade e privilégio que Judas recebeu ao ser participante da comissão dos 12 apóstolos escolhidos por Deus. Aqui, você leu comigo, em Lucas 6,12, que fala assim: quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 entre eles para serem apóstolos. Esses discípulos que andaram com Jesus, eles tiveram uma medida a mais. Eles foram discípulos e receberam a comissão de serem apóstolos. Olha que coisa grandiosa.
Olha que coisa maravilhosa. O discípulo por si, ele já é uma maravilha, ele já é uma bênção. Porque ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai instruir, ele vai orar, ele vai doar a sua vida por essa pessoa. E apóstolo? Seriam aqueles que ficariam a seguir para implantar igrejas, para abrir ministério, para fazer a obra de Deus ferver com impacto e com autoridade. Foi o que aconteceu na vida de Pedro e de tantos outros, Paulo, de tantos outros que o Senhor honrou. Mas Judas, diante dessa, narrativa toda que a gente pôde ver, ele acabou destruindo a sua moral, destruindo com toda a sua reputação. Porque a vida de Judas nos fará pensar se estamos realmente vivendo tudo para honrar e agradar a Deus. Você precisa, com que daqui um pouco eu vou passar para você fazer uma análise na sua vida e prestar atenção se a tua vida, do jeito que você está andando, do jeito que você está caminhando, se realmente está sendo honroso para Deus ou se está sendo desonroso. Sabe por quê? Porque vocês viram tudo isso aqui que eu pude ler para vocês, todos esses privilégios que Judas teve, não é diferente dos privilégios que eu e você tem, não. Não é diferente do que Deus preparou para mim e para você. Porque, como eu já disse, antes Judas andava com Jesus ao lado. Hoje, nós estamos com ele dentro. É muito mais forte, é muito... Não que não... Me perdoa, né, pastor, se eu não estou sabendo colocar direito, mas assim, é algo impactante. Mexe com as suas estruturas, mexe com o teu ser. É impossível uma pessoa que tem Jesus dentro dela, verdadeiramente, como Cristo assim sonhou, não sonhou, como assim Cristo declarou, como assim Cristo deseja, e essa pessoa ser uma pessoa passiva, ser uma pessoa que não se preocupa com o seu dia de amanhã, como ele está diante de Deus, como ele tem que se desenvolver, como ele tem que avançar, como ele tem que fazer. Se uma pessoa que tem o Espírito de Deus dentro de si e não se preocupa com a sua vida espiritual, é porque Jesus não está dentro dela como precisa estar. Não está. Porque Judas estava do lado de Jesus, andando com Jesus, mas Jesus não estava na vida de Judas. Sim ou não? Isso pode acontecer hoje conosco? Claro que pode. Lógico que pode. Podemos estar no prédio da igreja, agora ouvindo a palavra de Deus, mas a nossa mente pode estar em 1560 lugares. Está de corpo presente, mas de espírito, o espírito não está em ebulição. Por desejar a palavra, por desejar aprender, por desejar reter, absorver e aplicar o que Deus está falando, independente do pregador. Porque a palavra é do Senhor. Amém. Não importa quem vem falar. Pode estar com um dente só, banguela, falar o português todo errado. Nós vai, nós vem, nós fica, nós fumamos, estamos cheios de Deus. Ou então falar palavras mais... Nossa, que isso é um enigma, né? Nossa, agora o que essa pessoa quis dizer? A palavra é do Senhor. E Judas, né? Dentro dessa eleição, ele não se preocupou. Porque, olha, eu acho bem complicado, viu? Uma pessoa está com Cristo, andando com Cristo, e a vida dela continuar a mesma coisa. No mesmo... Sei. Toda
escorrega, toda hora cai, toda hora está com problema, toda hora está na sintonia, que não é a sintonia que o Espírito traz para nossas vidas. Em Mateus 7:21, nos fala assim, vamos lá. Nos diz assim, posso ler? Amém. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, o ímpio não vai entender esse versículo aqui. Ou vai? Não vai, porque ele, infelizmente, ainda não tem a iluminação que eu e você temos. Isso aqui é para mim e é para você. E aqui fala dos falsos profetas. É bem complicado a gente trazer algumas mensagens, porque dá a impressão que a gente está atacando, dá a impressão que a gente está tendo algum tipo de comportamento que é meio agressivo, mas a palavra do Senhor diz assim, que Ele exorta e corrige só quem Ele ama. Só quem Ele ama. E sabe qual é o problema da igreja hoje? O problema da igreja hoje é que perdeu o fervor. Perdeu o fervor pela presença de Deus. Perdeu o fervor pelas coisas que Deus tem nos revelado. E Deus quer que nós, como igreja, saiamos desse posicionamento de prostrados. Olha, entenda uma coisa. Deus sempre vai pedir santidade. Por mais santo que você esteja, por mais na posição que você esteja, por mais, sabe, consagrado, por mais, sabe, cheio da graça, cheio da bênção, cheio da unção que você tiver, Deus vai sempre te pedir santidade, porque Ele diz: quem é santo, santifique-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Então eu, na qualidade de serva, eu prefiro a cada dia ser limpa, ter iluminação de Deus, orienta. Para mim, as melhores mensagens são aquelas que Deus me traz iluminação para correção dos meus erros. Sabe por quê? Porque nós gostamos de ser muito amiguinho de nós mesmos. Você está entendendo? Sim ou não? Eu gosto muito de ser minha amiga. Eu gosto muito de acariciar os meus erros. Vira um giraia, começa a gritar, falar um monte de coisa que não deve, que nem uma crente louca. Ah, mas o que acontece? Estava nervosa, né? Sou ser humano, né? Mas, fala comigo, coisinha, mas você não conhece lá que o Senhor diz que não é para ter gritaria, que não haja gritaria em meio de vós? Ah, Senhor, mas você entende, né? Eu sou carne, né? Eu entendo sim, eu entendo que você não está cheia do Espírito Santo, minha serva. Então eu quero te encher mais para você dominar essa carne, ter domínio próprio e falar com mansidão.
acariciar o pecadinho, porque o pecadinho ele vira o pecadão. Foi o que aconteceu na vida de Judas. Foi o que aconteceu na vida de Judas. Ele começou a acariciar os seus maus desejos. Aqui em João 13, 2, eu vou abrir, se não quiser, precisa abrir. João 13, 2 diz assim, ó. Eu vou ler Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha o que aconteceu com Judas. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Desculpa, eu li aí meio corrido, meio sem, mas eu acho que deu para você entender. Na Bíblia da NVI está escrito que Satanás induziu a Judas a trair o Senhor Jesus. Será por que ele induziu? Por que será que Satanás, dos 12 apóstolos, ele conseguiu induzir a Judas? Porque alguma coisa estava faltando nele, sim ou não? Sim. Porque é o seguinte, irmãos. A nossa mente, pode ter certeza, ela nunca vai estar vazia. Ou ela vai estar cheia das coisas que é do alto, como diz a palavra do Senhor, ou ela vai estar cheia de coisas que são da terra. E o que Judas já estava fazendo? Como tesoureiro, o pastor fez muito bem. Judas já estava roubando, já estava tirando da salva o que não lhe pertencia. Então a sua mente já estava totalmente voltada para as coisas da... Ele estava roubando o próprio Cristo, irmãos. Agora presta atenção. Você acha que roubar a Deus é só no dinheiro? Não, querido. Agora, por exemplo, você pode estar roubando o Senhor aqui. Sabe por quê? Está muito forte, irmão André. Você pode estar roubando o Senhor aqui. Sabe por quê? No quê? Porque agora é um horário, um momento destinado para você centralizar, se encher, se voltar, reter a palavra do Senhor. Mas pode a sua mente, o seu espírito, o seu corpo não está aqui. Isso é roubo ou não é? Isso é subtração, porque não é pra, né? Esse momento não é para você. Esse momento é para o Senhor, para você se encher dele. Aí amanhã nós saímos daqui, chegamos lá na rua, chegamos em casa, no trabalho, chegamos na escola, aí lá vem um bichão. É que não sei o que, porque você está vendo que ela disse para você, você vai deixar assim? É mesmo, né? Está pensando que eu sou o quê? Eu sou crente, mas não sou bom. Mas e aí, olha, já está ruim e tal. É verdade, mas aí você hoje não prestou atenção no que o Senhor falou aqui acerca das más qualidades de Judas, e você não vai ter defesa para combater essa coisa do inferno contra a sua vida. E aí é o seguinte, né? Também, né, amiga? Eu não sou crente, né? Eu sou, mas a mão, é soco mesmo. Sim ou não? Mas então, por quê? Porque a mente não processou a verdade que o Senhor trouxe para você poder praticar amanhã. Então, quando o Senhor pregava, a gente não sabe onde Judas estava, a mente dele. O corpo ele estava ali, mas a mente a gente não sabe. E olha, veja bem, 2 Coríntios 4,4 diz: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo em Deus. Amém. Querido, quer
ser combatido pelo diabo? Seja um crente analfabeto de palavra. Você vai ser uma presa muito fácil. Porque você não tem defesa, querido. Porque o que nos livra, o que nos dá fé para combater é a palavra. Terça-feira tem culto, estudo da palavra. Dá licença, pastor, sinto muito. Mas dá para se contar nos dedos quantos estão aqui retendo, aprendendo, avaliando a sua vida, analisando, porque a palavra de Deus quando vem é um filtro, né? A gente tem que filtrar como a gente está, o que temos que fazer é uma devolutiva. Deus dá de lá e nós dá daqui. Nós dá daqui, nós damos daqui. É uma devolutiva. Só que a nossa mente não está como Deus quer. Então, Judas foi trocando os valores de Deus. Os valores que Deus foi colocando na vida dele. Aí começou, né? Não prestava atenção em nada, não retia nada, porque se ele tivesse retido alguma coisa, ele teria tempo e entendido no momento certo para se arrepender. Então, seu Deus passou a ser o dinheiro. Já não fazia as coisas para honrar e glorificar a Deus. Já era tudo que fazia para o seu próprio ventre. Tem crente na igreja assim ou não? Tem crente que não está preocupado em honrar a Deus, não, irmão. Não está preocupado de jeito nenhum. O negócio dele, se está vindo para ele, se é bom para ele, se está dando retorno físico para ele, Deus, depois a gente vê como é que a gente faz. E todo o seu ministério voltou-se para a avareza. Trapaceava os irmãos e o próprio Jesus. Estava tão possuído por esse mal que externou a sua revolta quando ali, né, no jantar em Betânia, um vaso de alabastro foi quebrado, Maria ungiu. Mas que coisa, que absurdo! Como faz um negócio desse? Estava preocupado com a obra? Ele quer saber do ventre dele, queria dinheiro para fazer o que eu não sei. Mas que coisa, que absurdo! Mas isso aí tinha que. Não gasta dinheiro com isso, não. Vamos comprar para dar para os pobrezinhos, que não sei o que, que não sei o que. Mentiroso, falso, dissimulado, fingido, hipócrita, ator. Tem crente assim hoje na igreja, sim ou não? Sim. E João percebeu onde já estava seu coração. Será que estamos trocando a honra de Deus por simples moedas de prata? Foi só 30 moedas de prata para desonrar a vida dele, a vida do Senhor. Mas assim, mas já estava predestinado Judas para morrer, né? Pedro teve um monte de erro, mas reconheceu. E o Senhor o guardou. Judas em nenhum momento reconheceu as suas falhas. Em nenhum momento. E o Senhor deu oportunidade para ele. Várias. Antes da ceia. Aí o Senhor chegou e falou: Judas, sabe o que é? Tu não muda mesmo? Tu é terrível. Vai logo, faz o que você tem que fazer. Resolve logo. Ele saiu e foi fazer realmente o que estava no coração dele. Por quê? Primeiro problema na vida de Judas: amor ao dinheiro. Ele amou mais ao dinheiro do que o próprio Deus. E está cheio de crentes que amam mais o dinheiro do que o próprio Deus. Ele não deixa de ganhar dinheiro, mas deixa de buscar a Deus. Não que isso não é lícito na sua vida, sim, é lícito. Mas nós temos que medir as coisas, sim ou não? Sim. Outra coisa, seus pensamentos foram dominados pelo diabo. Satanás, não sabemos, não está na Bíblia, o que ele começou a falar ali contra o Senhor Jesus, para que ele pudesse tomar essa atitude tão
Drastrosa, tá certo? Desastrosa, isso mesmo. Desastrosa, é isso aí. A gente erra, mas Jesus conserta. E aí o que acontece? A gente não sabe o que o inimigo estava falando. Quem sabe alguém que é bom de português, né? Tá meio assim, aí acorda, porque isso no ouvido de quem é bom de português, isso dói. Então, a gente não sabe o que Satanás falava para Judas. O que inflamava o coração de Judas contra o Senhor Jesus? Nós só sabemos que Judas deu ouvido ao que o inimigo falava para ele. E nós temos que tomar cuidado com o que vem na nossa mente, com os pensamentos que passam na nossa mente. Se você identificar um pensamento que não bate com a palavra, repreenda imediatamente. Não afague, porque se afagar vai dar problema. Outro problema na vida de Judas, sua boca, a boca de Judas. Quem controlava a boquinha de Judas? Não era o Espírito Santo, era o próprio inimigo. O diabo controlava a boca de Judas, porque uma boca de crente que só sai coisas incoerentes com a vida cristã, essa boca, você vai me perdoar, essa boca não é de crente, essa boca não é controlada pelo Espírito, infelizmente. E o que aconteceu aqui em João 13, deixa eu ver aqui, Mateus 26, 14, vou lá rapidinho só para poder te dar referência. Diz assim, ó: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. E, o que ele fez? Ele disse, aqui na minha está, disse, né? E disse: que me quereis dar? Eu vou lhe entregarei. Então pegaram moedas de pratas, deram a ele. Desde então, buscavam uma oportunidade para entregar Jesus. Quem que comprometeu-se com as trevas? Foi o próprio Judas. Porque a boca dele saiu exatamente uma condenação para Jesus Cristo. E a boca de um crente não é boca para condenar ninguém, é boca para abençoar, é boca para transformar, não é boca para levar traição espiritual, fofoca, mentira, engano, falatório, julgar, más resposta. Sabe quando o ego da pessoa é ferida? De repente, eu falo alguma coisa pro pastor e o pastor fica ali em ebulição porque não está cheio do Espírito, né? Não tem como combater. Não vai ficar isso não. Aí pá, já dá uma queimada legal e já te joga lá no chão, você não sabe nem como levantar. Essa boca é uma boca usada pelo Espírito Santo? Não, porque a boca usada pelo Espírito Santo vai ser uma boca que vai trazer palavra para edificar, para estruturar, para levantar, para dar vida. Então, um dos problemas dele, deixou o diabo controlar a sua boca. Os cristãos não vigiam o que dizem e falam coisas que não devem falar. O diabo não pode controlar a sua boca. Vamos para a última atitude que levou Judas à destruição. Seu pecado acabou com tudo na vida dele. Quando ele pecou, em Mateus 27, do 1 ao 5, já estou aqui mesmo, eu vou ler. Olha a atitude dele. Chegada a manhã,
todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, tomaram a decisão de matar a Jesus. Manietaram-no, levando-no e entregaram ao governo Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependimento. As 30 moedas de prata, os principais sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa isso? É contigo. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Você lê aqui a leitura, você vai ver que Jesus Cristo ainda não havia sido crucificado. Então dava tempo suficiente de Judas ir até lá, chegar aos pés de Jesus, pedir perdão. Senhor, me perdoa, o que eu fiz foi uma traição, eu não podia ter feito isso, olha o que eu fiz com o Senhor, mestre, olha como o Senhor está, me perdoa. Jesus ia olhar nos olhos dele, com certeza ia dizer: está perdoado, Judas, porque ele perdoou toda a humanidade, porque não ia perdoar Judas. Só que o que Judas fez? Judas procurou a pessoa errada, ele foi procurar os sacerdotes, aqueles que estavam em comunhão com ele. Quando ele chegou lá, o sacerdote teve alguma palavra para dar para ele? Não, se vira, você não fez, o problema agora é seu. É isso que o inimigo faz com a minha vida, te induz a igreja, induz a quem destrói, se acabe. E a atitude de Jesus não é essa. A atitude de Jesus, mesmo se você estiver no mais pecado, estiver com os pecados como a escarlate, Ele vai te curar, Ele vai te perdoar. Então, ele teve a atitude certa, procurou os sacerdotes, devolveu o dinheiro, mas ele não foi humilde. Continuou prepotente, orgulhoso, arrogante. E em vez dele correr para os pés de Jesus, pedir perdão, ele fez o quê? Foi se lançar no precipício. E lá em Atos 1:18 diz que as suas entranhas, ele foi partido ao meio. E ele fazia parte daquele ministério. Eu achei tão lindo na hora que Pedro falava, sabe, do que ele perdeu. Eu te confesso que eu chorei. Aqui em Atos 1:15 diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, a multidão reunida era de quase onde estava? 16. Era de quase 120 pessoas. Aí Pedro disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo... Gente, eu estou lendo muito mal hoje. A escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele foi contado conosco. Olha que coisa. Judas foi contado conosco. Ele estava no nosso meio. Ele participou. Ele fazia a obra. Olha que lindo. Não, maravilhoso, eu acho, um relato desse. Ele foi contado conosco. E participou. E partilhou deste ministério. Olha, ministério. Era um ministério que Judas tinha, sabe? Era uma obra grande, uma obra maravilhosa, uma obra gloriosa. Aí Pedro continua dizendo: ora, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, e precipitando, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e todos que habitavam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, pois no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a habitação e não haja quem nela habite.
reputação de Judas. Ele mesmo suicidou. Ele mesmo acabou com a reputação dele. Então, nós temos aqui nesta terra uma reputação dada por Deus para nós zelarmos. Eu tenho que ser conhecida aonde eu estiver, na minha comunidade, na minha casa, na escola, no meu trabalho, na vizinhança, sozinha, acompanhada, como uma discípula do Senhor, uma serva do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia o Senhor vai honrar as nossas vidas eternamente. Eternamente. Mas para isso, nesta terra, precisamos construir a verdadeira reputação que Estevão tinha. Estevão era um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, cheio da verdade. Ele era excelente aos olhos do Senhor. Então, nessa noite, que entendamos o porquê Judas caiu e que nós possamos pensar muito a respeito disso, porque os mesmos erros que Judas cometeu não é impossível da minha pessoa, da sua pessoa cometer. E aí, estarmos em meio à igreja, em meio ao povo de Deus, mas sendo um verdadeiro traidor. Ainda que os irmãos, o pastor, ninguém saiba que você é um traidor, mas Jesus sabe, e é com Ele que nós temos que prestar conta, e é com Ele que nós vamos nos encontrar. Então, cuidado com a troca de valores, cuidado as barganhas, cuidado com o que o inimigo põe na sua cabeça, cuidado com o que a sua boca fala, cuidado, tome cuidado, amém? Cuidado com a falta de humildade, amém, de não se arrepender, de não querer dar a meia volta e ir lá reconhecer o erro, voltar-se para Cristo, porque senão, amados, nós iremos, perder muita coisa com isso, amém? Amém não, que Deus tenha misericórdia de nós e que possa nos levar ao arrependimento todos os dias. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Em nome do Senhor Jesus.